construindo sobre base inabalável, Cristo, a rocha eterna. Nosso tema para uma breve meditação nessa hora. Construindo sobre base inabalável, base que não se abala, que é de confiança total, que é Cristo, a rocha eterna. O nosso tema do ano, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo a pedra angular como base. A pedra angular, sobre a qual nós construímos. Então nós queremos pensar um pouco nessa noite sobre o nosso desafio que nos é dado da construção. E vamos aprender também que nós construímos e estimulamos outros a construírem. Nós, inclusive, falamos isso na escola dominical hoje, nossa missão de levar essa mensagem àqueles que não conhecem. E vai nesse sentido também. Estamos construindo vidas, despertando vidas, construindo vidas, enquanto nós também edificamos a nossa vida. Que na verdade não somos nós os edificadores, mas estamos cooperadores nessa edificação, que quem constrói a vida é Cristo em nós. Efésios capítulo 1, versículo 3, é um texto que nós vamos ver projetado aí, que nos mostra isso, que bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, diz o apóstolo Paulo ao escrever esta carta aos Efésios. A providência divina, a providência de Deus, aliás, a providência que Deus tomou para que isso fosse possível, que possamos construir e, se necessário, reconstruir nossa vida espiritual. Reconstruir porque a nossa vida foi danificada por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, ela não está em condições, digamos, de ser morada de Deus. A partir do momento em que recebemos Cristo como Salvador, passamos a ser morada de Deus e ela precisa de reparos porque o pecado danificou grandemente a nossa vida. A construção de uma vida espiritual não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se feita de qualquer jeito, qualquer maneira, ela não se mantém em pé. Ela vai cair. E o prejuízo costuma ser grande quando há uma queda de uma construção. Nós temos construtores aqui, engenheiros, que sabem muito bem disso, o que significa quando algo não é bem construído e acaba ruindo, acaba caindo antes do tempo. Quando você derruba uma construção velha é uma coisa, mas quando você está ainda edificando e por qualquer razão a coisa não funcionou, não foi bem feita, não funciona direito e acaba dando prejuízo porque a queda é grande, muitas vezes irreparável. Então temos um subtema nessa caminhada que diz conhecer Deus e ser habitado, ou estar habitado pelo Espírito Santo é um desafio que nós temos diante de nós. Conhecer Deus e fazer com que o Espírito Santo esteja em nós, habitando em nós. Somos morada do Espírito Santo, né? Cristo nos ensina que uma vida formada em Deus... Obrigado, querida. Uma vida formada em Deus precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Uma vida formada em Deus precisa ter conhecimento da sua palavra. Razão porque nós insistimos em estudar a palavra de Deus. E, pessoalmente, eu lamento que muitos estão perdendo a oportunidade. Eles poderiam estar sendo construídos no conhecimento da palavra e deixam escapar a oportunidade. O que é deixar escapar uma oportunidade? Alguém exemplificou isso dessa maneira. Você está atravessando um rio caudaloso
e você entrou nesse rio sabendo que ele é caudaloso, ele é largo, e você quer chegar na outra margem. E aí você vai nadando, daqui a pouco já começando ficar um pouquinho cansado, e aí vem a correnteza trazendo um tronco de árvore. E você diz assim: ah, eu aguento, eu vou até o outro lado. E o tronco passa. E você não resiste. Você deixou escapar a oportunidade que era a sua salvação. Deixou escapar e o tronco foi embora. Não vem outro. E você vai se debater e não consegue chegar na outra margem. Isso é perder a oportunidade que vai embora e não volta. Então eu quero estimular você que tem perdido a oportunidade de estudar a Bíblia, às vezes aqui nas quartas-feiras ou nos anoitecendo com a palavra, e tenha deixado passar essa oportunidade. Você pode experimentar crescimento estudando, participando. Então, Cristo nos ensina que uma vida firmada em Deus precisa ter conhecimento da sua palavra. Precisa ter fundamento profundo e estar bem alicerçada. Conhecendo, estudando, se aprofundando, vai formando o alicerce. Precisa estar sobre a rocha, pedra angular, e não em lugares escorregadios. Nós somos os construtores auxiliares, como eu tentei dizer. Precisamos usar o material certo, no lugar certo, ter conhecimento para construir, precisamos estar sempre atentos e prontos para seguir as ordens do mestre construtor, que é Cristo. E nós vamos ouvir as suas ordens na sua palavra. Portanto, precisamos conhecer a palavra. Da perspectiva cristã, o construtor da vida cristã, como eu já disse, é o próprio Senhor Jesus. Ele é considerado o fundamento, a base sobre a qual a vida do cristão é construída. E aí, o texto de 1 Coríntios, a Bíblia diz lá, como nós vamos ver aí sendo projetado: ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Não tem outro. É o que Paulo diz aos Coríntios. Talvez houvesse lá uma forma de muitas coisas sendo colocadas, sendo ditas, de que seriam talvez bases e fundamentos para uma vida equilibrada, e Paulo dizia: outro fundamento não existe. Só tem um fundamento. Já foi lançado, já está posto. Jesus Cristo. Não tem outro. Jesus Cristo é o construtor. Por quê? Por que ele é o construtor? Porque ele é o alicerce. Jesus é o fundamento sobre o qual a vida cristã é edificada. Qualquer construção precisa de fundamento. Na sua palavra, no fim do Sermão do Monte, quando ele diz que aquele que guarda as suas palavras é como aquele que constrói sobre a rocha. Então, sobre o fundamento que é ele. E Jesus também é o exemplo. Ele viveu uma vida de amor, viveu uma vida de serviço, de obediência ao Pai, sempre procurando fazer a vontade do Pai, servindo como modelo para nós que somos seus seguidores. Serviu de modelo para os seus que estavam com ele, no seu dia a dia, enquanto estava realizando seu ministério aqui na terra, e serve de modelo, por tabela, por todos nós que viemos depois desses. E foram, então, conquistados através da fé em Jesus Cristo. Ele é também o meio de salvação. Através de Jesus, os cristãos recebem o perdão. Nós temos a garantia da vida eterna, porque Cristo nos perdoou e nós o recebemos mediante a fé, a vida eterna e a esperança, que não é mera esperança, mas esperança certeza de estarmos na eternidade com Deus. E ele também é o guia. Ele, Cristo, é guia que conduz os cristãos na jornada, fornecendo sabedoria, força, coragem e direção, sabendo para onde nós devemos ir. Senão estaríamos aí, digamos assim, tateando no escuro sem saber para onde. Ou, eu gosto muito dessa explicação, dessa aplicação também, qual embarcação à deriva em alto mar. Sem vela, sem motor,
sendo levado pelas ondas para qualquer lugar. Mas com Cristo, na direção da nossa vida, Ele é nosso guia, Ele nos conduz, Ele nos dá orientação, sabedoria e direção na nossa jornada. E além de Jesus Cristo, o Espírito Santo também desempenha função importante na construção da vida do cristão. A partir do momento que nós nos decidimos, nós aceitamos Jesus pela fé, o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí depende quanto do Espírito eu tenho em mim. Quanto eu permito que o Espírito Santo domine a minha vida. Deus não força, Deus não obriga absolutamente ninguém a fazer isso ou aquilo. Ele dá oportunidade para que eu faça. Agora, se eu fizer tanto ou tanto, vai depender de mim. Ele vai dar condições. Se eu quiser fazer algo mais do que eu tenho feito até então. O Espírito Santo capacita os cristãos a viver de acordo com os princípios de Deus. Por mim mesmo, eu não consigo. Mas o Espírito capacita, o Espírito orienta. O Espírito Santo também guia os cristãos a tomar decisões que honram a Deus e não são para o seu próprio deleite, o seu próprio senso. O Espírito Santo fortalece os cristãos nos momentos de dificuldade e da provação. Quantas vezes nós precisamos dessa força? Quando a dificuldade aparece, quando a provação bate à nossa porta, nós precisamos dessa força que o Espírito Santo dá. Em resumo, Jesus Cristo é o consultor principal da vida cristã, enquanto o Espírito Santo é o ajudante que capacita, que fortalece e que nos guia. Nós somos, como o João costuma dizer, como é que é aquele termo? O pessoal está meio desligado, que eu também não lembro o termo agora, mas nós somos os ajudantes do ajudante, que é o Espírito Santo. Terceira categoria. Cristo é o consultor principal. O Espírito Santo age de forma direta entre nós e Cristo Jesus, que é o nosso guia e orientação. Qualquer construtor, qualquer mestre de obra, e nós temos aqui no nosso auditório, tanto um quanto o outro, que seja coerente e responsável, está diariamente acompanhando a sua obra. Está vendo como é que anda a construção. É ou não é, Zé? Clebson. É assim? Que acompanha diariamente a obra que está fazendo? Ele é mestre de obra, que deixa lá o pedreiro, ajudando o pedreiro, deixa o pessoal lá. Mas o construtor está lá acompanhando. Cristo está ao nosso lado, o tempo todo. Sempre. Zelando, conferindo, fazendo o melhor possível. Nossa vida espiritual também deve ser assim. Construção é feita dia após dia, momento após momento, tijolinho após tijolinho. Até que nós sejamos casa perfeita, casa pronta, para Deus. Zelo e dedicação não podem estar ausentes, jamais podem faltar. Sempre seremos voluntários e teremos disposição para nossa construção, o que equivale a dizer que o tempo decorrido entre o dia da nossa conversão e o dia da volta de Cristo é o tempo que nós estamos construindo. A volta de Cristo pode ser a grande dia da volta de Cristo ou o dia que eu partir desse mundo, que para mim seria a volta de Cristo. Esse é o tempo da conversão até aquele dia eu tenho o tempo para construir. Depois disso, não mais. Então, seguindo aí, vamos estar preparados para estarmos preparados. Preparar para estarmos preparados. Preparar para estarmos preparados. Para iniciar e concluir. Começar o trabalho e concluir o trabalho. Em Lucas capítulo 14, 29, Jesus faz um alerta quando ele diz assim: pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, no caso de uma casa, todos que a virem rirão dele. Lucas quer dizer o seguinte, que eu preciso primeiro fazer os cálculos para saber se eu vou ter condições de concluir, no caso de uma construção. Então, se eu vou num determinado empreendimento, mas vou largar pelo meio,
eu vou ser talvez motivo de chacota, de rirem de mim, porque eu não pude concluir. Preparar para estar preparados para iniciar e concluir. Então, a fé é o instrumento certo para manter o nível e o prumo, para que as nossas estruturas estejam alinhadas com a vontade de Deus. Nós precisamos que Deus nos dê força. É necessário ter fé, é necessário crer que Deus lhe dará forças e poder. Para isso precisamos buscar Deus em todo o tempo, para estarmos nos fortalecendo nele. E Paulo, concluindo a carta aos Efésios, eu creio que a projeção está atrasada um pouquinho. Essa é de Lucas, né? Ou não? Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, sim, finalmente. Paulo começa esse último capítulo dessa carta, já no finalzinho, e diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Depois de ter dado todas aquelas instruções que nós temos na carta de Paulo aos Efésios, ele diz: finalmente, antes de concluir, antes da palavra final, eu quero dizer isso ainda: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele diz: portanto, meu filho, você fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. João Batista, aquele cidadão escolhido por Deus para ser o precursor do Messias, para ir adiante de Jesus, para chegar antes de Jesus e anunciar e apontar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A respeito de João Batista, o seu pai Zacarias, ele fala umas coisas interessantes. E aí nós temos um texto um pouco maior que eu quero passar e ler com os irmãos agora. Todo mundo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, vá? Palavras do pai de João Batista a respeito do próprio filho. O versículo diz o que João seria. Pai que havia passado um bocado de tempo sem falar nada, né? Que sabe que ele ficou mudinho porque duvidou que João viria a nascer. João foi edificado com toda robustez, cheio de Espírito Santo, alicerçado pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. E viveu no deserto, de forma rude, simples. Talvez poucas pessoas no mundo se alimentaram de forma tão simples quanto João Batista. Mel silvestre e gafanhotos. Tem muita gente aí que saía correndo. Você corre até de bicho menor que gafanhoto, imagina. Essa foi a alimentação básica de João Batista. Mel silvestre e gafanhoto. Coisa de marinheiro, né? Forma rude. Toda a rudez possível, João Batista, no deserto, longe do grande centro, longe do movimento de Jerusalém. João Batista desenvolve então tem lá os seus discípulos. Interessante, ele forma um grupo de discípulos. A gente pensa assim, quase não ouve falar de João Batista nesse período, mas João Batista nesse período não parou o tempo, não deixou o tempo passar, não. Quando Jesus chama os seus discípulos depois, lá pelas tantas, eles vêm e dizem para Jesus: ô Senhor,
Por que o Senhor não nos ensina a orar como João ensina os seus discípulos? Olha, eles tinham conhecimento de que João ensinava aos seus discípulos, inclusive a orar. Por que o Senhor não ensina a orar como João ensina os seus discípulos? Possivelmente algum deles tinha andado já com João Batista antes e sabia dessa questão. Então, ele viveu no deserto até o dia que começou o seu ministério e chamou então os seus e apontou para Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precursor. Que a casa precisa estar pronta, bem firmada, para que seja habitável. João Batista firmou bem a sua casa, o alicerce da qual ele construiu. Tanto é que não arredou o pé. Ficou firme. Perdeu a cabeça, mas ficou firme. O Herodes mandou decapitá-lo, mas ele não abriu mão do que ele tinha que fazer. Até então ele já tinha apontado quem é o Cordeiro de Deus. Uma casa espiritual tem que estar firme para não ser abalada. O cristão tem que ser robusto, tipo João Batista. Firme, bem preparado para toda boa obra e não se abalar. Haja o que houver, venha o que vier. Cristo nos deixa um exemplo que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 48. Lucas 6, 48. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Lucas 6, 48. Analisando a vida das pessoas que serviram a Deus ao longo da história que a Bíblia conta, vemos que Deus os fez robustos e fortes para enfrentar as provações. Seres humanos robustos que viviam em quaisquer condições. Nos desertos, nas provações, nas prisões, nas perseguições, nas arenas, enfrentando feras devoradoras, nas fogueiras onde foram queimados vivos, enfrentaram exércitos inimigos, homens guerreiros, não temiam o inimigo, pois tinham plena confiança em Deus, que Deus estava com eles. O nome de alguns deles são citados nas Escrituras, como Abrão, depois Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Noé, Josué, Caleb, Davi, Jeremias, Neemias, Esdras, Débora, Sara, Rebeca, Noemi, Pedro, Tiago, Paulo, Marcos, João, Timóteo, Tito, Mateus, Filemão, Onésimo, Áfia, Arquipo, Aristarco, Lucas, são apenas alguns dos muitos citados nas Escrituras. Esses poucos são dos muitos que são citados nas Escrituras. Não caberia aqui, digamos, citar o nome de todos eles, porque viveram piedosamente, tanto os que estão registrados nas Escrituras, como os que seguiram depois, além daquilo que as Escrituras contam, e que seguiram da mesma forma como esses seguiram, porque tinham suas vidas edificadas sobre a rocha. E a sua vida não foi abalada. Dispostos a construir sendo ajudantes de pedreiro, já que o principal construtor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Atentos à orientação do mestre de obra, não permitindo que os contratempos, os adversários, nem mesmo as perseguições os impedissem. Mas eu tenho mais um subtema aí. O que Deus não espera que sejamos. O que Deus não espera que sejamos. Deixa por enquanto o Deus não espera que sejamos. Deus não espera que nós sejamos cristãos tipo gangorra. O sobe e desce. Os instáveis. Gangorra não tem parada certa, né? Crentes instáveis, temperamentais, vivem incertos,
vivem conforme o termômetro dos seus sentimentos. E vai sim, você não consegue nunca contar com a pessoa assim. Cristãos lustrados ou encerados, engomados. Crentes artificiais, tem muita casa bonita que cai. Tem muita casa bonitinha por aí que cai. Não adianta só a aparência. Cai com qualquer vento soprando. Não precisa nem tempestade. Mas está tudo bonito, todo lustroso, todo engomadinho. Deus não tem interesse nisso, não. Crentões que se autopropagam, mas são feitos de mentira. São tipo crentes fake news. Não tem consistência. Uma geração construída sobre areia, Deus não precisa. Geração do conforto, geração do venha a nós. Geração do eu posso tudo. Venha comigo que você vai ver. Geração sem gratidão, sem obediência, sem reverência. Deus também não precisa da geração da liberdade ou libertinagem. Geração que diz assim, eu sou mais eu. Geração amiga do mundo e dos deleites que o mundo tem oferecido. Deus não precisa da geração sem conhecimento de Deus e da sua palavra. Geração levada pelos ventos de doutrina, que tem se multiplicado nos últimos tempos, das facilidades do bem-estar. Deus não precisa da geração sem zelo e sem amor, sem compaixão, sem interesse pelo próximo. E Cristo prossegue nesse texto, Lucas capítulo 6, versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, o outro diz, aquele que ouve e pratica. Aí diz, aquele que não pratica é como o homem que edificou sua casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Como está a nossa construção? Deus quer o cristão forte. Forte e cheio de força. Cheio de ânimo e que não olhe e nem se importe com as adversidades. Mas que siga em frente. Como cada um desses nomes que eu li, que a Bíblia relata, e desses tantos que a história já tem contado, já tem mostrado, que não se amedrontaram diante das dificuldades, problemas e ameaças que sofreram, ainda que lhe custasse a própria vida. Se mantiveram firmes. Quando a nossa vida está construída, alicerçada e firmada sobre a rocha, nós podemos edificar outras vidas que igualmente estão sendo edificadas na rocha. Nós temos a nossa vida sendo edificada e nós somos instrumento para a edificação de outras vidas que estão ao nosso lado. Por isso é necessário estar firmes o tempo todo para ter ânimo, vontade e perseverança. E segurança no que nós estamos fazendo. O Senhor Jesus, na sua trajetória pela terra, nasceu, depois cresceu, alicerçado no conhecimento e no cheio do Espírito Santo, começou a sua obra redentora. A respeito dele, o profeta Isaías, ele já foi bastante interessante quando ele escreveu lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3, falando a respeito de Jesus, quando ele diz, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Desprezo total. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Conforme Lucas, versículo 52 do capítulo 2. E Provérbios, capítulo 19, versículos
20 e 21 diz: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode perceber então que nós temos na Bíblia ilustrações, desafios, orientações e mandamentos, sobra, para que nós possamos nos orientar e nos guiar. É necessário ouvir e escutar e nos corrigir para alcançarmos a sabedoria. Necessário ouvir, escutar e nos corrigir para alcançarmos a sabedoria, porque temos muitos propósitos na vida, mas só um propósito, que é o de Deus, que vai permanecer. Os demais são falhos. Podemos construir muitas coisas ao longo da vida, mas construir para o vento, ou coisas que o vento vai levar. Para as vaidades, para o nada, gastando nosso tempo, nossa energia, sem sabedoria. Mas damos glórias a Deus que nos habilitou a andarmos nele, segundo os seus propósitos, a sua orientação, para entendermos que ele é o nosso bem maior, em quem podemos confiar. Que já nos vemos diante dele, vivemos mais para ele e não mais para nós mesmos. Vivemos em Cristo, nosso Senhor, pois a sua vontade é boa e perfeita o tempo todo. E se a vontade de Deus é boa e perfeita, já não há necessidade de outra vontade. Basta então submetermos a nossa vontade à vontade que é boa e perfeita, que é dele. Ao Senhor declaro, Salmo 16, versículo 2, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti, dizia o salmista. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Não é tempo de parar, não é tempo de descansar, é tempo de prosseguir, tempo de continuar e chegar e concluir. Chegar e concluir a boa obra que Deus começou em nossas vidas. Deus nos chamou, estando nós em fraqueza, para nos fazer fortes. Fortes em quem? Fortes nele. Andemos por essa certeza e convicção de fé. Deus dá a vitória aos escolhidos e os faz ajudantes da sua obra. De amor e misericórdia, verdadeiros valentes contra o pecado e edificadores de vida. Mais uma vez quero dizer, enquanto somos edificados, com a ajuda de Deus, nós podemos auxiliar outros a serem edificados também, andando ao seu lado. Então, não interrompamos o trabalho. Não interrompamos o trabalho. Porque o nosso trabalho tem recompensa, tem galardão, tem vida. Que galardão é esse? A eternidade com Deus. Para isso, vale qualquer sacrifício. Para isso, vale ficar firmes, mesmo quando somos ameaçados de morte. Porque a nossa vida aqui não representa nada em relação ao que nós temos na eternidade. Mas só quem tem a vida construída sobre a rocha é que vai ter condições de resistir a isso aí. Resistir a esse ponto. Conta-se que lá os primeiros cristãos, quando estavam sendo levados ou para as arenas para serem devorados pelas feras, ou para serem queimados vivos na fogueira, iam cantando. Cantando e louvando a Deus. Como assim? São doidos? Não. Tem plena convicção de que não vale a pena não confiar nesse Deus. E vale muito a pena confiar. Não importa o que venha pela frente. Ainda que seja a morte que eu tenho que enfrentar. Mas vou ficar firme. Eu terei a eternidade com Deus
e com os demais salvos por Cristo, para viver eternamente. Isso que vem depois da prova. Esse é o bem maior, que não deve ser trocado por bem qualquer, por nenhum bem, aqui da terra. Essas coisas todas que nós temos aqui, por mais brilhantes e maravilhosas que sejam, são efêmeras, são passageiras, e não conseguem nos comprar a eternidade. Só o sangue de Cristo que nos dá a vida eterna. Tudo mais, por mais importante, bonito e atraente que seja, não nos garante a vida após a morte. Só a fé em Jesus Cristo, pedra angular sobre a qual devemos construir nossas vidas. Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça, nos ilumine para que alcancemos a sua recompensa, o seu galardão, a sua maravilha de seu amor para conosco. Mas, para alcançarmos isso, é imprescindível atentar para a instrução de Paulo à igreja lá em Éfeso, que é o que está aí, mas eu gostaria que projetasse aí. Está aí, edificados. Vamos ler todos juntos aqui? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Senhor nosso Deus, que isso não seja só expresso pelos nossos lábios, mas que o nosso coração se firme nisso. E que a nossa vida, ó Deus, seja construída sobre essa rocha maravilhosa e firme, inabalável, que é Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém.